Fala, fala, meus queridos, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao nosso querido primeiro episódio do nosso Salescast. Eu sou Everton, vou ser o nosso querido co-host, vou conversar um pouquinho com o nosso querido Felipe, da The One. Opa, só eu minha apresentação? Tá bom. Fica à vontade. Fala pessoal, eu sou o Felipe, sou CEO da The One Mídias Sociais, também fundador, e tô aí há, 2 anos como social media no mundo do marketing digital e quero compartilhar alguma coisa com vocês aí hoje. Muito obrigado pelo convite, Everton. Seja bem. Bora aí. Show de bola. Pessoal, me apresentando rapidamente, eu não sei se alguns de vocês já conhecem a Up2Sales, tá? A Up2Sales ela é uma empresa de consultoria imersiva em vendas. Hoje nós somos especialistas em literalmente ensinar a vender, estruturar times comerciais, terceirização de time comercial e assim sucessivamente. O Felipe ele é um dos nossos clientes hoje, né? Um dos clientes que mais tem sucesso com a Up2Sales e fiquei muito feliz de saber que ele quis participar do nosso querido Salescast. A ideia do Salescast é compartilhar com vocês conhecimentos sobre empreendedorismo, sobre diversos setores diferentes, não só da parte de marketing, customer success, suporte, também um pouco do comercial. Realmente trazer um pouco de entretenimento junto com conhecimento para vocês, tá? Então, Felipe, acho que seria legal para a gente poder começar, você explicar um pouquinho sobre quem é o Felipe, né? Tipo, qual que é a tua história, como que você entrou nesse mundo. Eu lembro que quando a gente estava conversando sobre começar o Salescast, você comentou comigo que você era formado em análise e desenvolvimento de sistemas, não entendi um pouco. Conta um pouco pra gente, por favor. Bom, pessoal, vamos lá, se preparem aí que é uma boa história para você ouvir. Bom, antes de tudo isso aqui, eu fui jogador de basquete por 10 anos, vim da escola do esporte, aprendi basicamente tudo que me fez estar até aqui hoje eu devo ao esporte, então foi muitos aprendizados que acho que às vezes as pessoas não veem assim quando estão só assistindo um esporte, futebol, basquete, mas você aprende muitas coisas aplicáveis na vida. Então vim dessa escola aí, fui por 10 anos nisso aí e tinha tudo para ser jogador de basquete. Mas aí aconteceu um fato chamado pandemia. Sim. E eu tava no Campeonato Brasileiro Sub-21, a gente tava lá em Uberlândia jogando, e aí teve o primeiro caso em Curitiba, 2 dias antes da gente voltar, e quando a gente desceu do avião, aqui no aeroporto Afonso Pena, saiu o comunicado de todos os clubes, estava tudo suspenso, sem data para voltar. Mas todo mundo, como achava no início, que ia voltar rápido, né? Sim. Então eu pensei assim, cara, vou pra praia, ia pra casa da praia lá, porque na praia não tinha nenhum caso, então a gente foi proteção e tudo. Sim. E aí passou, eu fiquei 1 semana, 2, 3, 1 mês sem fazer absolutamente nada. E cara, pra uma pessoa que treinava 6 horas por dia, todo santo dia, você ficar 1 mês sem fazer nada era quase o ápice da loucura. E aí eu peguei e conversava com um amigo da faculdade. Nesse meio tempo aí, eu passei na Federal e antes de análise de sistemas comecei a estudar informática biomédica. Existe esse curso, informática para a área da saúde. É bem interessante, um curso muito promissor, mas não era para mim. Mas eu fiz 2 anos de Federal e aí fiz uma amizade muito boa, que hoje é o meu atual sócio. E aí na época conversando com ele, e ele tinha me feito um convite antes, que eu sempre fui um cara muito desenrolado, sempre tive habilidade de comunicação. Sim. Sempre conversei aqui, acho que o Everton deve saber que eu sou meio tímido. Só um pouquinho. Mas sempre tive uma habilidade boa e sempre consegui quebrar o gelo, iniciar um papo. Ele falou, cara, eu queria vender sites. E aí você podia falar com os clientes para mim, que eu não consigo falar com as pessoas. Não consigo quebrar isso. Eu falei, vou pensar e tudo. E aí na pandemia eu falei, bora. Ele me convidou de volta, abriu uma agência. Só que qual que é a probabilidade de 2 moleques de 21 anos, ele com 20, sem experiência nenhuma, empreendendo e muito menos no marketing. Ele tinha acabado de aprender a fazer site. É claro que a gente não deu certo. Aí passamos 2020, tivemos um cliente, por sorte, mas 2021 voltou os treinos, voltei a jogar, e aí acabei me distanciando um pouco do digital, só que já tinha tomado gosto pela coisa, tanto digital como empreendedorismo. Sim. E aí no final do ano, acabou a temporada do basquete, e eu falei, cara, agora eu vou voltar para aquilo lá, vou me dedicar, entrei num grupo
entrei em vários grupos de marketing digital no Facebook. Uhum. Inclusive, ó, já vem uma tática aí para quem quiser arranjar trampo digital, o grupo no Facebook. E aí eu tive uma oportunidade de gerenciar como social media a conta do time que eu jogava. Só que essa conta era de um time que tinha... ele era, digamos que um time de basquete de um time de futebol. Então ele tinha um hype muito grande. Uhum. E aí gerenciei e era muito fácil as coisas dar certo nessa conta, porque já tinha uma audiência de fã e tudo. Uhum. Gerenciei, tive bons resultados nela e peguei resultados nela, do que eu já tinha na minha conta um pouco, comecei a criar. Sim. Taquei nesse grupo e falei, pessoal, quero pegar contas para social media, esses são meus resultados, quem quiser, tô aí. Exatamente esse meu anúncio. Rapidinho, só pra não parecer que eu ignorei o Felipe, tá, pessoal? É porque o Marcos vai brigar comigo quando o meu celular tremer. Meu celular tava no VibraCal, eu tive que tirar ali, mas continue. Senão vai parecer que eu tava ignorando você, que só mexendo no celular. Vocês viram, né, pessoal? Ignorou. Mas tá bom. Muta meu microfone que eu vou abrir a Coca. E aí, fui lá e, cara, o anúncio bombou, todo mundo queria, porque era um preço muito barato, assim. Eu não sabia precificar também. Uhum. E aí, peguei 5 contas de uma vez para gerenciar. Caramba. E tudo. Gerenciei e tal, deu boa, só que eu percebi que eu tinha um limite de qualidade e tudo. Uhum. E aí percebi algumas limitações de prestação de serviço em si. E aí fiquei uns 2, 3 meses e peguei os clientes, iniciei contrato e encerrei contrato. Passou para 2022, aquele anúncio ainda, eu tinha um cliente, eu tinha um cara que me tinha respondido e tinha mandado uma mensagem. Mandou em mais ou menos dia 20 de dezembro. Eu estou abrindo uma agência e eu tenho uma oportunidade aqui como social media, tudo. Vamos conversar dia 2 de janeiro. Conversei, entrei, fiz um teste. Sim. E o primeiro teste foi criar conteúdo para uma conta do exterior. Caramba! E aí, nessa área aí, eu tinha pouca experiência como social media, mas já tinha gerenciado algumas contas e gerenciei uma internacional. Aí entrei, consegui, passei, tive um desafio bem grande para passar, aprendi a criar processos ali na marra. Era uma conta americana ou europeia? Canadense. Canadense? E aí era um supermercado e um restaurante. Aí eu criei conteúdo para esse pessoal, era a maior conta que eles tinham lá, sim, porque óbvio, variação cambial. E aí tive essa oportunidade, criei, peguei diversas contas e no ano 2022 gerenciei 20 contas. O que a maioria do social media quase não consegue tão rápido. Então tive um fator sorte aí. Mas peguei, gerenciei tudo. Essa agência foi muito bem. Só que na metade do ano um dos sócios saiu. E se não tem uma gestão boa, qualquer negócio, quando um sócio sai, o negócio tende a cair. E foi o que aconteceu. Sim. O negócio tendeu a cair, tudo, mas eu fiquei, ajudei, exerci outras funções. Fui SDR lá. Sim. Fui SDR por um período de tempo, então eu era social media e SDR, porque eu também não sabia como fazer. Então, taxa de sucesso era -1. E aí, peguei, fui indo, só que chegou um momento que eu falei, cara, os caras não estão conseguindo reverter o processo aqui e vai acontecer alguma coisa, o barco está afundando, tem que tomar uma atitude. E aí, falei com esse mesmo cara que me convidou lá em 2020, a gente estava na academia treinando. Falei, cara, acho que eu vou ter que sair dessa agência, tudo. Sou muito grato por eles. Só que o lance é que eles estão afundando e eu não posso me afundar junto com eles. Eu vou ficar até o máximo, mas tem que ter um plano de contingência e tal. Sim. Ele falou, cara, por que a gente... Lembra aquele projeto lá atrás? Por que a gente não abre agora focado em mídias sociais? Aí eu terminei meu treino e falei, mano, bora. No dia seguinte, era uma quinta, na sexta, tive uma reunião com os caras da agência e falei, fui convidado para participar de um projeto, coordenar, ser o CEO e, como social media, tudo, só com foco nisso. E vai acontecer o seguinte, a empresa que mais crescer em determinado tempo vai ser a que eu vou ficar. Se for vocês, eu abandono o projeto. E se for eles, eu abandono vocês. Passou um mês, a gente cresceu mais do que eles, eu abandonei eles, segui na The One. E aí... Aconteceu diversos fatos para me trazer até aqui, mas em novembro iniciamos oficialmente aí
As operações estamos desde novembro aí. Abertos são o quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 7 meses aí de empresa aberta. E algumas histórias para contar. Caramba, que da... Essa é a minha história até agora. Nossa. Então, tipo, pensando um pouquinho dessa questão da tua história e tudo mais, acho que me surgiu uma dúvida bem legal, assim, que seria legal você trazer pro pessoal. O que... Até hoje você faz esportes. Claro. Digamos, tá, beleza. Então, o que hoje você trouxe do mundo do esporte para dentro do mundo do empreendedorismo? Assim, o que você conseguiu reutilizar como mindset? Cara, excelente pergunta. Eu acho que foi muito de resiliência. Resiliência e também a parte de não deixar se abater pelas coisas. Porque jogar basquete. Para quem não sabe, basquete você tem 24 segundos para atacar. Se você errar, o outro time já está indo atacar, já contra-atacar. Tem 24 segundos de jogo, é muito dinâmico. Então não tem tempo para eu pegar e falar, nossa, aconteceu algo errado. Cara, eu tenho que voltar para marcar e já tenho que voltar. Eu só posso pensar isso quando tô acabando o jogo. Não tem tempo para chorar. E aí, esse mindset de agir rápido e não se deixar abalar, porque senão você não jogava, me ajudou muito. Mas a parte de resiliência, o mundo do esporte, assim, então vou falar do basquete, mas em geral ele é bem cruel. Ele é bem cruel. Então, assim, é muito difícil. Muito difícil. E acontecia a seguinte situação no meu último ano. A gente tinha... o time pode levar 12 para um jogo. A gente tinha 15 a 16 treinando. Então, 4 tinha que ser cortado. Toda semana tinha jogo. Toda sexta saía a escalação do jogo. Então, a gente treinava todo dia, 2 períodos. Na sexta saía. Se o seu nome não tivesse lá para jogar, para ir pro jogo, não quer dizer que você ia jogar. Se o seu nome não tivesse lá, não adiantava chorar, que segunda-feira resetava tudo. Ninguém tinha lugar salvo. Ninguém tinha prioridade. Quer dizer, mano, ou eu treinava, ia pro jogo e jogava. E se não fosse isso, eu ia ter que voltar na semana seguinte e continuar treinando. Então, esse mindset de tipo assim, cara, eu vou ter que fazer o meu melhor. E se ele não bastar, eu vou ter que continuar fazendo ele até bastar. E ser resiliente e persistente nisso. Esse mindset fez toda a diferença para mim aqui no empreendedorismo, porque, cara, no começo, se a gente for pensar, eu tive alguns fatores, mas é muito difícil. Acho que vocês na UP vê diversas dificuldades. A gente vê BO acontecer todo santo dia. Se a gente não for extremamente resiliente, não conseguir levar, não se abalar por qualquer coisa, vai ser difícil tocar esse negócio. Porque empreendedorismo é muito aliado ao esporte, por isso que eu vim para esse mundo. Ele é um pouco mais fácil, em às vezes ele não é tão cruel, mas você não pode deixar se abalar, e acho que essa pegada me ajudou muito. Me ajuda muito até agora. Então, tipo assim, eu não tenho medo de tomar risco, porque a gente tomava muito risco no basquete. A gente arremessava, por exemplo, eu era arremessador, então eu estava 3 pontos. Então, às vezes, eu matava um contra-ataque de 24 segundos em 2. Se a bola não caísse, eu ia ter que voltar muito rápido para marcar. E se eu não tomasse, cara, eu saía do jogo. Então, era um risco absurdo. Essa parte de tomar risco me ajudou muito, tanto que foi uma das coisas que me incentivou. Quando eu peguei a UP, você pode até contar um pouco da história de como a gente se integrou. Mas, assim, a resiliência é o que me fez continuar no basquete, me fez ir até onde eu fui. E é muito louco, porque eu comecei num projeto da prefeitura. E aí, depois eu fui para um clube, e daí eu fui para outro clube, e eu fui jogar em Santa Catarina, voltei para um clube e joguei num time pro. E, cara, esse processo, a única coisa que me fez ir diferencial de caras muito melhores que eu foi resiliência. Porque eu vi cara muito, mas muito melhor que eu não chegar a jogar os nacionais que eu joguei, não chegar a jogar na elite do basquete, simplesmente porque pararam, cara. Você vê que louco, né? Eu vi muitos casos assim, e eu vejo que muitas vezes na vida, às vezes é isso, cara, a gente esperar um pouco. Negócio, cara, vendas, cada vez eu mais vejo aqui, com contato com vocês e tudo, é que
a gente pega e inicia o relacionamento com um lead e, cara, muitas vezes é esperar. Não é um negócio que vai acontecer agora. Sim. Só que se eu desistir, eu perdi essa parada. Se eu não desistir, provavelmente eu vou conseguir. Só que a maioria desiste cedo. Essa vivência também me ajudou muito hoje. Caramba. É legal, tipo, tu ter comentado, pessoal, como que foi, assim, a relação entre a Up2Sales e o Felipe. A Up2Sales, ela é uma empresa que, na época que a gente conversou com o Felipe, até hoje a gente está na aldeia do coworking, né? Então, em algum momento, nas quintas-feiras, geralmente, aqui no coworking, tem a Quinta da Pipoca. E daí as pessoas, os empreendedores, as empresas que trabalham aqui na Up2Sales, aqui na aldeia, no coworking da aldeia, eles se juntam e se apresentam, falam das conquistas, falam o que eles fazem de diferente e tudo mais, e foi nesse dia que o Felipe me abordou. Eu apresentei as conquistas da Up, o Felipe me chamou para trocar uma ideia, só que o porquê que o Felipe falou de se arriscar? Que foi um pouco da nossa história. Quando a gente começou a conversar com o Felipe, a Up nunca tinha atendido uma empresa de marketing digital. E a gente não tinha um conhecimento tão aprofundado sobre o assunto. Até acho legal depois você explicar para o pessoal o que é marketing digital. Então a gente não tinha um conhecimento tão aprofundado no assunto. E a gente ficou um pouco receoso de realmente começar o projeto com o Felipe, porque a gente tinha medo de não entregar. E o Felipe, querendo ou não, ele sempre foi uma pessoa muito influente dentro da aldeia. Então a gente pensou, se a gente começa a trabalhar com o Felipe e a gente não entrega, isso pode ser ruim, em algum momento ele pode até se tornar um detrator. Não que isso seja ruim, mas acontece, né? Do cara não curtir a tua marca, não curtir o teu produto, não curtir a tua solução e acabar se tornando um detrator. E esse que foi o nosso receio. Mas aí depois de um tempo a gente teve 3, 4 reuniões e vamos botar para começar, vamos, beleza. Começamos, testamos algumas coisas diferentes e hoje o Felipe é o cliente que a gente mais entrega resultado, né? E foi dessa questão que ele mesmo falou, de se arriscar. No dia eu lembro até que você tinha comentado, tipo, não, vamos fazer e vamos ver no que dá. Falei. Se der num mês a gente tiver entregue, vamos continuar que tá dando resultado. Foi exatamente isso. Inclusive, a Fer veio falar, eu tive exatamente umas 3, 4 reuniões, e aí a Fer, que é a Fernanda, que é a CEO, né? Ela é CEO, né? Ela é CEO da Up. Ela falou pra mim assim, eu tô com medo de pegar o seu nicho, porque eu nunca entrei lá, eu não sei se vai dar certo e tudo. E eu falei exatamente esse termo para ela. Olha, Fer, eu vejo isso como um investimento convexo para mim. E ela perguntou, como assim? Eu falei, olha, pelo valor que vocês me cobram, vão me cobrar, né? Não vai ser algo que vai me tirar do jogo. Então, assim, se der certo, vai explodir. Então, vai ser muito convexo. Eu coloquei X, vai voltar 4, 5X. Vendas, né? Exponencial. Sim. Se der errado, eu só perdi X. Exato. E aí ela falou, então bora. Então eu usei esse termo com ela, ela curtiu, ela entendeu mais ou menos o risco que eu estava querendo correr, mas também que era um risco calculado. Então isso foi bem, bem bacana. Não sei se você sabia disso, mas não, essa foi legal. Eu sabia que a Fer, ela até tinha conversado comigo, falado, eu quero começar com o projeto do Felipe, mas eu não sei se eu começo, porque eu tenho medo, vai que não dá certo. Falei, vamos tentar, o Felipe tá disposto. Até brinquei com a Fernanda, falei, ele é o cara que, ele é o decisor, é do bolso dele que sai a grana. Se ele tá disposto a correr o risco, vamos comprar a briga do cara, vamos junto com ele. Se a gente não conseguir, a gente sabe que a gente tentou. E daí, deu super certo e tal, e hoje o Felipe é um marco aqui para toda a história da Up e tudo mais. E falando um pouco de marketing digital, que foi o que eu comentei com o Felipe agora há pouco, acho que ficaria legal de você contar um pouco pro pessoal o que é marketing digital, né? Eu, particularmente falando, não conheço muito do assunto de marketing, então não saberia explicar. Bom, maravilha. Marketing digital é basicamente todo tipo de propaganda no universo online, pela internet. Então, website é uma forma de marketing digital, blog é marketing digital, redes sociais é marketing digital, tráfego pago é marketing digital, e qualquer conteúdo que você veja na internet é uma forma de marketing digital. Marketing digital é uma excelente ferramenta que, se usada da maneira correta, vai ser um potencializador de vendas para um negócio, mas é muito mais do que, digamos,
um potencializador. Ele é algo que, assim, feito da maneira correta, você vai ter algo que provavelmente você não consegue no físico, muitas vezes, que se chama escala. Então, quando você está no marketing digital, você joga o jogo da escala. Então, por exemplo, eu sou especialista no Instagram. Ah, mas o Instagram é uma rede social. Que tem 3 bilhões de usuários. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Metade da população está lá. Se eu fizer algo meramente certo, o grande impacto que eu posso causar é absurdo. E eu falo com o mundo inteiro. Então, eu só preciso saber o conteúdo e redirecionar. Basicamente, é isso. O marketing digital, eu acho que é interessante falar. Tem muita gente que curte falar que o marketing digital não vende. Talvez não, mas uma coisa que ele faz muito bem é quase vender. Então, ele qualifica muito bem. Ele faz o processo que, assim, com um bom time comercial, você tem uma máquina destrutiva de vendas, mas pelo menos de posicionamento de marca mundial. E, óbvio, se tiver uma venda online, aí você joga. Mas, assim, num negócio físico, assim, ele provavelmente vai fazer sua empresa ser vista, ser reconhecida, conscientizar a sua audiência e seus possíveis clientes da solução que você entrega. E aí, basicamente, você não precisa ser um expert de vendas, você precisa saber falar sobre o seu produto que você vai vender. Então, ele é uma excelente ferramenta, ele é um meio para um fim. Dificilmente ele vai vender sozinho, tem casos que sim, tem casos que não. Eu falei que ele é exponencializador por causa que é muitas pessoas que você consegue pegar. Então, enquanto, sei lá, se você for abordar quantas pessoas num dia, você pode abordar, sei lá, 100. Agora, com marketing digital, tudo depende de quanto quiser investir, mas eu posso 1.000, 2.000, 10.000 pessoas num dia, 100.000 pessoas num dia, 1 milhão de pessoas podem ver algo sobre a minha marca em um dia. Então, a escala é absurda. Isso envolve um pouco da questão de tráfego pago, tráfego orgânico, qual que é a diferença dos dois? Envolve, pode ser feito tanto com os dois, separado, com os dois juntos, enfim, vou explicar um pouco a diferença, que é tráfego orgânico e tráfego pago, né? Seria bom. Pra gente ajudar a galera aí. Bom, tráfego orgânico é todo tráfego que é gerado sem investimento de verba em uma ferramenta de anúncios como Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads e qualquer ferramenta Ads no final. E tráfego pago é quando você injeta o dinheiro. O tráfego orgânico é a melhor maneira que existe para começar e é a maneira que mais te ajuda no longo prazo a criar uma audiência qualificada. E se você tiver... Você não paga em dinheiro, mas paga com uma moeda muito cara o tráfego orgânico, que é com tempo. Então, o tráfego orgânico nada mais é do que tempo. E tráfego pago, você vai lá, compra sua audiência agora e... Você compra sua audiência agora, investe lá o quanto você estiver investindo, mas com R$6 você já consegue investir, está atingindo aí 1.000, 1.500 pessoas por dia, o que é um investimento bem baixo. Sim. Então, vale a pena se você quiser começar. E eu sempre pergunto o que é melhor, o tráfego orgânico, o tráfego pago. Para começar, eu prefiro o tráfego orgânico, porque ele te coloca no game e você entende algumas coisas muito importantes que você... No tráfego pago, você vai achar que existe um milagre. Você vai botar o dinheiro hoje e amanhã vai voltar. Vou botar 6 hoje, amanhã volta 12, daí eu boto os 12, volta 24. Não é esse jogo. Talvez foi um dia, assim, quando começou lá atrás, quando não tinha muita gente, mas hoje não é. Hoje o jogo é que você é visto e as pessoas vão entrar no seu perfil ou no seu site e você tem que ter uma estratégia lá dentro de conteúdo que ali qualifique essa galera e que aumente o nível de consciência da pessoa que chegou através desse tráfego para comprar. Então, por exemplo, eu sempre falo o que é melhor um ou outro. Cara, melhor é os dois. Começa com orgânico, faz 3 meses de orgânico, porque você arruma a casa. Então, você arruma o seu perfil, cria uma estratégia. E aí, quando o teu perfil estiver bem bonitinho, orgânico, as pessoas podem entrar lá e ver, aí você investe em tráfego pago. É muito a questão de um jardim, né? Então, o tráfego orgânico, ele tira as ervas daninhas de um jardim, ele deixa o solo fértil e planta mais sementes.
O tráfego pago é aquele... Existe um adubo que chama 10-10-10, que ele é acelerador de tudo. Então, o tráfego pago é o 10-10-10. Se tiver a semente em um solo fértil, isso vai gerar resultados exponenciais. Se não, pelo contrário, também vai gerar coisas negativas. Por isso que um depende do outro. Tem muita gente que só faz pago, e muita gente que só faz orgânico. Normalmente, o cara que faz os dois tem mais resultados no longo prazo. Bom, acho que é legal também a gente trazer um pouco da tua visão sobre o mundo de marketing comercial, sabe? Por quê? Que nem eu comentei com vocês no início, a Up2Sales ela é focada e especializada em vendas, né? A gente é especializado no mundo comercial. E desde que o mundo comercial é mundo, existe a briga entre marketing e comercial. Por quê? Porque às vezes o marketing entrega ali desqualificados, o comercial não converte, daí o comercial vai lá e briga com o marketing falando que o marketing não está entregando lead decente, daí o marketing não briga com o comercial falando que é o comercial que não está sabendo converter, sendo que no final os dois acabam tendo que entregar o mesmo resultado, né? Se a empresa fecha, é todo mundo que vai ser mandado embora. Então é marketing e comercial juntos. Mas qual que é, você sendo um cara que trabalha com marketing, que muitas vezes conversa com equipes comerciais que não são internas, né? Você conversa com equipes que você não tem tanto contato assim, né? Para saber um retorno, se os leads estão vindo quentes, não estão vindo, se a campanha XYZ está fazendo sentido. Como que você lida com isso, sabe? Tipo, como que você vê o mundo de marketing e comercial? Cara, excelente pergunta. Na verdade, a gente descobre cada vez mais que a gente depende de outras funções e outras empresas e outras pessoas quando a gente vai para o campo de batalha. Então, eu sempre soube que o marketing e o marketing digital, se fosse um infoproduto, poderia ser uma venda direta, mas se fosse um produto, se fosse um serviço, não ia ter jeito, ia ter que ter um time comercial. E tive isso muito ciente por diverso tempo. E o que acontece é que quando eu comecei a trabalhar com a Up, eu tinha um produto. Eu tinha uma prestação de serviço, tudo. Só que, conforme eu ia conversando com clientes, com prospects, né? Conforme eu conversando com esse pessoal, eu ia vendo demandas no mercado. E eu falava, pô, eu consigo sanar essa demanda. Eu tenho marketing, tudo. Então, o que eu quero falar com isso? Muitas vezes o marketing está nesse conflito aí com vendas, enfim. Só que vendas que tem um público qualificado e tudo, faz o trabalho de inside sales perfeitamente como vocês fazem, a gente consegue descobrir informações do mercado que você não descobriria através de uma campanha, que é saber o que as pessoas precisam. E aí você deixa de criar por achismo. E você começa a criar para o que as pessoas querem e precisam e vão comprar de você. Então, vendas alinhado ao marketing, na verdade, eles têm uma informação muito precisa em tempo real da melhor solução que você pode criar para o mercado para poder despontar. Então, esse é digamos, a minha visão que eu vejo dos dois. Acredito que o marketing e vendas deviam trabalhar muito mais alinhados, porque marketing é primordial para um negócio, vendas também é primordial para um negócio. E a hora que você entender, assim como eu entendi há muito tempo, mas entendi na prática, que vendas vai fazer você ter o contato e análise de mercado tão precisa que você consegue exponencializar isso aqui no digital. Então você consegue desenvolver sua esteira de produtos, consequentemente você vai conseguir vender mais, você vai conseguir criar conteúdo mais assertivo, porque você vai saber qual que é a dor das pessoas lá na ponta, não a dor que eu acho, a dor que o mercado está falando, é a dor que existe. Então, eu entendo dessa forma hoje, e para mim, empresa, eu até já comentei com você uma vez, mas as empresas aí que o marketing e vendas brigam entre si é um problema de cultura, gente. Você tem que trabalhar a cultura aí, porque quando vocês perceberem, e acho que essa é uma coisa muito interessante, quando vocês perceberem que não é um ou o outro, é os dois, provavelmente é aí que está o seu ganho exponencial e o crescimento da sua empresa.
Legal. Você falando sobre cultura, eu acho que seria legal também perguntar o seguinte. A UP em si, ela está começando a estruturar a nossa cultura. A gente está começando a estruturar a nossa cultura agora. Então, vê aquela questão de valores, princípios, etc. Porque a gente acredita que cultura realmente é algo muito importante para uma empresa, né? Pensando como empresa, cultura é realmente algo muito importante. Pegando um pouco desse gancho de empresa e você falando, pô, é um defeito, é um erro na cultura e tal, quais são os erros mais comuns que você vê de um empreendedor? Tipo, você olha para os empreendedores e fala, cara, isso é um erro muito comum, né, no mundo do empreendedorismo, e que você aconselharia para qualquer um que você for conversar contigo sobre o assunto. Cara, não cometa esse erro porque você pode se afundar por causa disso. Bom, dando exemplos práticos, né, do que eu vivia nessa minha curta vida até agora, né? Mas os 3 maiores erros que eu vejo hoje se chama gestão de negócios, visão estratégica de empreendedor e cultura. Uhum. Vamos começar por gestão de negócios. Você lembra que eu falei que eu fui trabalhar numa agência, ela quebrou. Ela realmente quebrou. Por quê? A gestão era fraca. Só que lá mostrava algo muito maior. Todos os nossos clientes, eles começaram a sair. Então, a gente teve um churn, que é a taxa de cancelamento alta. Mas por quê? Porque simplesmente esse negócio, a gestão do negócio, a CEO lá, ela não conseguia ver que nosso trabalho era recorrência e a empresa que estava contratando, ela tinha que ter um fluxo de caixa que suportasse 3 meses, que é o tempo de validar uma estratégia. Entendi. Então pegava muitas vezes clientes que tinham um mês para pagar. Só que um mês você não consegue validar nada no digital. Sim. Você consegue, sei lá, fazer algumas postagens, mas nada com muitos dados, nada muito concreto. E o que acontece disso é que provavelmente você tá vendendo, esse cara tá com a corda no pescoço, ele apostou a última gota dele em tráfego pago, em marketing, lá eles apostavam em tráfego pago, e você nada mais fez do que vendeu a corda, mais uma corda, para ele se enforcar. E depois do mês você foi lá e empurrou a cadeira, porque não deu resultado para ele, esse cara cancelou, provavelmente o negócio dele tá à beira da falência e você perdeu um cliente. Então, assim, esse é um grande problema que eu vi lá. Isso é gestão de negócios. E eu vi um problema muito também do lado de lá. Porque, cara, um excelente gestor ia falar, mano, eu preciso disso, disso, disso. Para eu crescer, tem muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero investir em tráfego pago inicial. Por isso que eu falo que tráfego orgânico é importante para começar. Porque se você fizer uma campanha assertiva de tráfego pago, provavelmente se for um negócio pequeno, o seu negócio não está pronto para suportar a quantidade de leads que vai vir, nem a quantidade de demanda que vai vir. E aí, o que vai acontecer? Vai vir um monte de gente, você não vai conseguir atender, ou você vai atender com má qualidade e você vai ter uma taxa de rejeição absurda lá na frente, porque todo mundo falou, aquela empresa lá, fui lá, os caras não me atenderam, os caras não tinham demanda, os caras não tinham um braço para me atender. Então, eu sempre falo também que para investir em tráfego pago, a empresa tem que estar pronta para aguentar a demanda a hora que der certo, porque vai ser tiro para todo lado. Então, esse era um problema que eu via também do lado de lá. Quando eles não estavam vendendo a corda para o cara se enforcar, era para um gestor ruim. E daí era uma empresa que tinha 3 funcionários. E dava certo um anúncio. Ia 10 clientes numa semana. Você acha que os caras atendiam? Nossa, não. E eles nem tinham, eles não sabiam, e eles não conseguiam. E eles não percebiam que eles não têm que contratar mais gente. Então, isso é uma gestão que o cara tem que ter interna. A parte de visão estratégica, que seria o segundo ponto, é o caso que eu digo que a maioria do cara que está sobre o negócio, o gestor, o CEO, ele tem que ter um olhar... existe um negócio que é muito interessante, que é você tem que jogar xadrez enquanto o resto joga dama. Então você tem que tomar decisões assertivas, que são o quê? As decisões talvez arriscadas ou que as pessoas não queiram tomar, mas que façam a diferença para um negócio. Eu assisti recentemente, se você ainda não assistiu, vai ser um spoiler, mas se bem que você sabe a história do filme. Bota aquela telinha, spoiler. Fica tudo em spoiler. Se alguém assistiu aquele filme Air, que foi recém-lançado, que é a história de como o Michael Jordan foi para a Nike, foi criado o Air Jordan. E é a história por os bastidores, como é que foi feito tudo isso.
E aí dá certo, a mãe dele, que era decisora, concorda lá e tal. Só que tem um porém. Eles queriam o contrato e mais uma porcentagem dos ganhos por cada tênis vendido. E na época jamais tinha sido feito isso, ainda mais numa empresa de capital aberto. E aí o cara lá que estava na negociação sobe para falar com o CEO da Nike, tristão. Ele fala assim, fechamos. Eu vi você conversar com a mãe dele. Ela fala, não. Ele fala, como não? Ela quer porcentagem das vendas. E eu sei que isso não pode fazer. E aí ele pega, olha e fala assim, quer saber? Foda-se, fecha o contrato. E aí eles falam, não, mas o conselho, não, eu me viro com o conselho, fecha o contrato. E aí ele pega e fala assim, nossa, mas é uma decisão muito arriscada. Essa frase é sensacional. Ele fala, somos lembrados pelos problemas que causamos. Não, somos lembrados pelas regras que quebramos. E aí ele vira ainda e fala, foi assim que eu construí a empresa, falando da Nike. E aí, queira ou não queira, a marca Air Jordan hoje fatura mais de 400 milhões de dólares anual. E foi o maior sucesso que existiu por causa de uma decisão arriscada, mas coisas que o CEO vai ter que ver, porque é uma visão estratégica. Ele viu que lá na frente, se desse errado, a Nike não ia falir. Se desse certo, ia ser convexo. Ia explodir, que foi o caso que aconteceu. Essa é a parte da visão estratégica que muitos empreendedores precisam ter, que senão você vai ficar muito limitado no dia a dia, de assim, vem o cliente tal, vem ali. Mas quantas vezes você está procurando talvez, cara, ir no cliente absurdo de grande? Fala assim, cara, eu vou pegar esse cara. Mesmo que eu receba um não. Mas se eu conseguir, pelo menos estar lá, ele vai me lembrar e algum dia esse cara talvez queira trabalhar comigo. Ou pegar um contrato no exterior. Então são decisões estratégicas que vão mudar totalmente o seu negócio e provavelmente vão fazer você deixar de ser um negócio pequeno a ser um negócio grande, absurdo, até um nível de IPO ou um private equity enorme. Então aí vem a visão estratégica, decisões 100% com risco calculado, óbvio, mas que vão fazer toda a diferença e que outras pessoas não tomariam. E aí, cultura. Aqui é a parte que eu entendi muito bem e cada vez mais eu percebo que, cara, a empresa que não trabalha cultura, ela tá com um problema absurdo que lá na frente vai ser difícil resolver, que são hábitos ruins, comportamentos ruins e trabalhar com pessoas que não estão alinhadas com a mesma visão que você e que você que está com a empresa. Então, cada vez que quando você está sozinho, você é um autônomo, acabou de abrir sua agência, você é um autônomo, é isso que você é. Você não precisa se preocupar com isso. Quando você colocar uma pessoa para dentro, você precisa se preocupar. Cara, beleza, eu contratei a pessoa lá porque ela tinha experiência, tá, mas essa pessoa ela tá disponível a, por exemplo, fazer algo fora da demanda, fora da função dela? Ela tá disponível a fazer aí ultrapassar os limites? Ela tá alinhada com o que você vê de vida, assim, com princípios de vida? Não. Então talvez essa pessoa não seja a melhor para trabalhar com você, por mais que ela traga resultado. Porque lá na frente você vai ter um enorme conflito com isso. Cara, a cultura é o empreendedor, o CEO do negócio, conseguir pegar o que ele vê do mundo, assim, princípios de vida e princípios de negócios, e colocar dentro da empresa e fazer com que aquilo seja respeitado. Então, por exemplo, a gente está desenhando os valores da empresa ainda, que é o que eu gosto de chamar de princípios, mas tem dois que desde o dia 1 foi muito bem bolado, que é o primeiro, foco no resultado. Então, o que é isso? Toda vez que alguém fala assim, cara, será que a gente precisa postar isso? Eu falei, tá dando resultado? Não, então a gente precisa dar resultado. Eu falo para os clientes que a gente entrega resultado, então foco no resultado. Então a gente não entrega postagem, a gente entrega resultado. Então, faça quanto fizer, quantas postagens tiver que fazer, fala isso toda hora. E o segundo ponto é a obsessão pelo cliente. Então, eu sou um cara que entrega muito over delivery, eu faço muita coisa pelos clientes, muito a mais do que a gente é contratado. Porque isso aumenta a LTV absurdo do cliente. E queira ou não queira,
você pode fazer, você só não quer. Então, são duas coisas que eu trouxe para a empresa e faço todo mundo que trabalha comigo transpirar isso. Falo, pessoal, é obsessão pelo cliente. O cliente mandou lá, a gente responde ele e fala, se a gente não sabe, a gente vai achar uma solução e vai resolver. É isso, ele contratou a gente para isso. E foco no resultado, a gente vai ter que... Se a gente tiver que postar 10 vezes no dia para resultado, a gente vai postar. Porque é isso que a gente entrega. Então, é para quebrar algumas crenças que a pessoa pega. No digital tem muito. Então, tipo, no social media tem pacote de post. Então, o cara fala assim, porque 3 artes semanal. Tá, mas quanto tá dando o resultado final? Não, tu entrega 3 artes semanal. Não, isso aí... não tá ligando isso aí você tá... Beleza, entregando serviço, não estava entregando resultado, que é o que você pode fazer. Então, esse princípio foi para quebrar essa crença. E a opção para o cliente é saber, cara, é aquele cara lá que talvez esteja odiando que vai pagar nossa conta. Então, enquanto a gente precisar, enquanto a gente tiver demanda, enquanto a gente puder solucionar, a gente vai atender o melhor possível. Então, basicamente é isso. Isso que você está falando, assim, de tipo, 3 posts e tal, isso se enquadra muito com o que eu costumo falar de... É o que a gente chama de entregador de pedido, né? É o cara que, beleza, o que você quer? Eu quero uma Coca-Cola. Tá bom, top. Mas, realmente, você gosta de Coca-Cola? Eu gosto. Tá, mas entender a situação do cara, sabe? Entender o motivo dele porque ele quer aquilo. Eu digo muito isso no mundo comercial também, sabe? O mundo comercial tem muito vendedor que gosta de tirar pedido. Que às vezes o lead cai muito quente, o inbound, que a gente costuma falar, que é o lead que vem até a gente, ele tá tão quente, ele tá tão decidido que o vendedor não senta e tenta analisar a situação dele, sabe? Tipo, que nem você falou, o vendedor vai lá, entrega a corda e aí ele empurra a cadeira pro cara se enforcar, sabe? Ao invés dele sentar e tentar entender, poxa, não, peraí, qual que é a tua situação? Você realmente precisa disso? Isso vai resolver os seus problemas ou não? Segura um pouco, tenta... você vai ter que investir tanto tempo com a gente para você conseguir ter resultado. Então, às vezes, isso não só na parte de marketing, não só na parte de empreendedorismo, mas tomem cuidado para não serem tiradores de pedido, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque às vezes o cara chega tão quente que, meu Deus, eu preciso fechar essa venda, eu preciso... Um cliente muito quente, um cara muito grande, mas grande parte das situações faz sentido. Vale a pena você sentar e analisar um pouco da situação, como ela está, para evitar um futuro problema, né? Por exemplo, sei lá, você vai vender, é o que a gente costuma falar de vender um cara que nem o Felipe disse, que em algum momento ele vai dar churn, né? Que é o cara cancelar o teu produto. Se você vende um produto ruim, não que eu diga ruim, né? Mas se você vende uma solução que não vai resolver o que o cliente quer, o objetivo dele, e depois ele vai cancelar por causa disso, corre o risco de você virar um detrator e a culpa nem foi sua. E foi o cara que tomou uma decisão errada, foi ele que queria que nem você falou, já estava era o último centavo que ele tinha no bolso, ele queria investir porque ele acha que você vai mudar a vida dele, você vai trazer resultado, e não. Então, às vezes, ser tirador de pedido é um pouco arriscado. Então, trazendo isso como dica, né? Acho que junto um pouco com o que você estava falando, né? Me empolguei um pouco aqui falando. Mas, falando em dica, a gente falou sobre erros, a gente falou sobre... o começo da tua carreira em empreendedorismo. A gente viu que não tinha muito começou do nada. Começou do nada. Né? O seu caminho era esportes, daí de repente você virou empreendedor. Mas o mundo é assim, né? Bem super aleatório. Qual que é a tua dica de ouro para um empreendedor? Seja o empreendedor, seja o PJ, seja o cara que como que posso dizer, trabalha com marketing digital, acho que também seria legal. A tua dica de ouro, assim, para a vida. Cara, maravilha. Antes de eu responder, eu vou complementar ali minha resposta. Você falou algo muito importante sobre escutar o cliente. E acho que o grande segredo de uma boa venda, muitas vezes, o cliente ele vai falar o que ele quer. Sim. E como que você pode ajudar ele. Então, muitas vezes você ouvir mais do que você falar. E alinhando um pouco o que eu falei de visão estratégica, uma coisa que eu faço muito aqui, se você tem um negócio de recorrência, você tem que entender o fluxo de caixa do seu cliente. E saber se ele tem condição, porque recorrência você não ganha no mês, você ganha em vários meses.
Você tem que saber, cara, esse cara tem no mínimo 3 meses para conseguir. É o tempo que eu preciso para validar uma estratégia. Bem, vai ter resultado antes, mas para validar bem 3 meses. Esse cara tem 3 meses para me pagar, tranquilo, ele vai estar no jogo ainda, mesmo que aconteça uma merda e não dê certo? Tem, então bora. Não tem, será que é um risco que eu devo correr? Porque se esse cara não for um cara que falar assim, eu tô ciente do risco e tudo, e achar que é tudo uma aposta, provavelmente daqui ele vai ser um detrator da sua marca lá na frente. Então, às vezes é você olhar e prevenir alguns erros ou riscos que sua empresa pode correr. Mas só quis complementar aqui, porque eu achei boa a sua conclusão ali. Mas minha dica de ouro, empreendedorismo vida, é a mesma que eu dei quando eu encerrei minha primeira live que eu fiz em 2021, que era comece antes de estar pronto. Então, a maioria das pessoas deixa de começar algo que fala, cara, eu vou começar ano que vem, porque ano que vem eu vou estar pronto. Cara, na realidade, você não está pronto agora, ano que vem você não vai estar pronto e, cara, quanto mais você enrolar, menos você vai querer fazer. A realidade é que você pode começar hoje e o que eu vejo, tirando exemplo por mim e diversas pessoas, é que todo mundo que começa fala assim, putz, por que eu não comecei antes? Porque se eu tivesse começado antes, eu estaria muito maior. Porque o conhecimento que você sabe hoje, cara, já tem algum cara em algum lugar do mundo que está monetizando com isso exponencialmente. E assim, talvez não tão didático quanto você é, provavelmente não do seu jeito. Então, eu tenho uma cena de um filme, não vou falar para não dar mais spoiler. Mais spoilers. Mas que é o seguinte, uma menininha, ela tá olhando no telescópio, e aí ela olha um planeta e tá 5.000 anos-luz. E aí ela pega, olha e fala, eu quero ir para lá. E aí o pai dela fala, por que você quer ir para lá? É muito longe. Não, eu quero ir para lá. Daí ele fala assim, vai demorar muito tempo pra você chegar. Ela fala, eu quero. E a mãe dela vem e joga um balde de água fria e fala, e se você for lá e não tiver nada? E aí a menininha fica um pouco triste e passa 2 segundos, ela olha pra mãe e fala, e se eu for lá e tiver tudo? Caraca. Então, esse é o game, esse é o mindset que você tem que ter. Provavelmente, se você começar hoje, você já vai colher alguma coisa. Se não for resultado, vai ser aprendizado que vai fazer você crescer na sua vida. E o que acontece é que o ser humano em si tem muito medo de tomar uma decisão. E provavelmente o resultado disso, cara, se der errado, é muito menor do que a sua cabeça está projetando para você. Então, comece agora, não espere ficar pronto, já comece, colha feedback, vê o que você precisa melhorar. Você já vai conseguir ter resultado com o que você faz. Isso vai fazer você crescer na sua vida, tanto em negócios, vida pessoal, marketing digital, sei lá o que você for, jogador de bingo, entre outras coisas. É isso, cara. Comece a estar pronto, faz total diferença. Fez pra mim, eu ainda não tô pronto, mas estamos aí 7 meses já com alguns históricos aí e só crescendo. E se eu tivesse esperado, eu não teria conhecido a UP, não estaria fazendo um podcast aí hoje. Isso. Então, assim, basicamente foi dá o primeiro passo, cara. Começa que vai dar certo. Ou seja, hoje a gente teve dicas, a gente falou sobre marketing digital, a gente falou sobre saber escolher, saber tomar decisão junto com o cliente e a gente também contou spoilers de 2 filmes. Eu vou contar o terceiro, tá? O pai do leãozinho morre. Então, esse também é um ótimo spoiler. Esse aí... Show. Bom, pessoal, acredito que seja só isso, tá? Primeiro agradecer o Felipe ter participado do Salescast. É realmente bastante gratificante a gente começar esse projeto. Se vocês soubessem o tempo que a gente está trabalhando e estudando para começar com esse projeto logo. Estou muito feliz e muito honrado de ter tua participação. Cara, eu estou muito obrigado aí pelo convite. Na verdade... Tem algumas coisas, eu vou abrir aqui, claro. Mas tem algumas coisas que estavam numa listinha minha que eu queria fazer muito. Na verdade, eu queria fazer no passado e não fiz. Uma delas era dar uma palestra em Cenodei. Outra era trabalhar em co-work, eu estou trabalhando. E outra era gravar um podcast, eu estou gravando. É isso, pô, Então, aconteceu, né? É isso, viu, pessoal? Viu? Arrisquem-se que as oportunidades acabam vindo, né?
Bom, não vai se arriscar em tudo também, né? Por favor. Calma lá. Vai com calma nessa história. Mas, pessoal, obrigado pela participação de vocês. A gente vai estar lançando o Salescast no YouTube. Então, eu sempre esqueço de falar isso. Como é que é? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai ser Salescast? Isso, Salescast. Se inscreva no canal, pega e ativa o sininho lá para você ser notificado sempre que lançar um novo episódio novo. E deixe seu like lá, porque é muito importante. E o mais importante, deixe seus comentários se gostou ou não. Exato. E se você precisar de alguma ajuda com marketing ou inside sales, você deixa lá que a gente vai poder te ajudar. Eu se preparei um negócio interessante. Show! Para vocês aí que estão aí, assistindo até aqui, vocês merecem um bônus. Então tem um negócio que em mídias sociais é o básico para todo perfil ter e muitas pessoas não fazem, chama linha editorial. Então, todo mundo que assistir aí e quiser começar nas redes sociais ou quiser melhorar ali, comenta lá, alguém entra em contato aí comigo e meu time está fazendo linha editorial para te ajudar aí no seu início aí ou para arrumar as redes sociais e enfim. É isso aí, valeu. Show. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Bom, como eu disse, agradeço novamente a participação do Felipe, agradeço a participação do Marcos também por estar ajudando a gente com as gravações, etc. Redes sociais? @TheOneMedias e @Felipe.Minds. A do Marcos é? @Paleg Studios com 2G. Isso aí. Eu adoro esse ícone desse castor. E adoro. @Up2.Sales. Isso, exato. Dia eles vão mudar, hein, gente? Eu vou falar porque isso tá errado. O Felipe é cri-cri com o nosso ponto no Up2Sales. Mas segue a gente lá e qualquer dúvida é só mandar. Show de bola. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Valeu. Falou.